A gente se entender um pouquinho com a doutrina espírita. A doutrina de Allan Kardec. Olha, 1857 saiu o Livro dos Espíritos. Acho que vocês já ouviram falar, alguns de vocês têm esse livro em casa. Opa, é esse que precisa. Você vê que eu falo bem alto, né? Em casa os meninos pedem para me falar mais baixo, diz que eu falo muito alto. Então, em 1857 saiu o Livro dos Espíritos, que é o principal livro da doutrina. Lá a gente vai encontrar respostas assim impressionantes para um monte de coisa. Por exemplo, o que é o trabalho? Nem na escola a gente aprende isso, né? O que é o trabalho? Eles falam lá para a gente o seguinte: toda ocupação útil. E aí a gente fica assim surpreso, não é? Porque a gente achava que, por exemplo, lavar uma loucinha, uma roupinha não era uma ocupação útil, né? É um trabalho, não é? E que trabalho, né? Então, aí eu dou uma sugestão para vocês: quando tiver com sono, assim, à tarde, de manhã, vai lá no tanque, vai lá na pia e lava um pouco de louça, que a gente desperta, a gente acorda. E aconteceu isso comigo hoje. Estava com vontade de dormir à tarde, mas eu falei, meu Deus do céu, não posso ficar com essa história de dormir à tarde, né? Aí eu fui lá, tinha uma pia lotada de louça, lavei a louça toda, despertei, mexi na água, despertei. Você vê que coisa boa, né? Então, é muito bom. Bom, a gente já se perguntou por que a gente vem aqui na Casa Espírita, qual é o nosso objetivo? A gente vem aqui buscar ajuda, amparo, vem aqui ter contato com a espiritualidade amiga. O que exatamente a gente veio fazer aqui? Será que os espíritos exigem alguma coisa da gente? Por que funciona dessa forma a Casa Espírita? Vem, senta um pouquinho, aguarda, às vezes faz uma entrevista, aí a gente faz, por exemplo, uma palestra aqui, a gente escuta algumas coisas, e aí depois de meia hora, 40 minutos, a gente sai daqui, passa lá e toma um passe, recebe uma ajuda, e a gente vai embora. Por que funciona dessa forma? Vocês já se perguntaram? Então, existem algumas formas da gente explicar isso para vocês, para que a gente possa entender, que a gente possa sair daqui com uma condição de entendimento melhor. Então, essa é uma didática que os espíritos se utilizam, porque, no fundo, nós precisamos desse convívio para a gente fermentar as ideias, buscar novos conceitos, novas condições, novas ideias. Nós não podemos estacionar no campo das ideias. É preciso a gente encher os nossos pensamentos de novas ideias, porque é dessa forma que a gente vai promovendo o alto progresso. Numa escola, por exemplo, a gente vê que desde a primeira série, do primeiro ano lá das crianças até a faculdade, os altos níveis de entendimento humano, você vê que tem o tempo inteiro informações novas, cada vez mais aprimoradas e diferenciadas até a gente chegar lá na frente. Quando a gente chega à conclusão de que o tempo que a gente estava lá na escola lá atrás, a gente começou a aprender o alfabeto, mas a gente não teria a menor condição de cursar um curso lá na frente, numa pós-graduação, num doutorado, porque a gente mal conseguia interpretar os símbolos, as letras, os números e as palavras. Então, na espiritualidade também funciona mais ou menos assim. A gente sai de um ponto para chegar num ponto maior, então é preciso que a gente vá, pouco a pouco, conhecendo e entendendo. Essa é a lógica que os espíritos se utilizam, e é isso que eles esperam da gente num trabalho desse, num trabalho onde a gente, obviamente, vai devagarzinho entendendo e vai sendo motivados a diretrizes seguras, para que a gente possa, de uma certa forma, ganhar uma autonomia. Os benfeitores que vêm à casa, muitos deles não precisam mais de uma ajuda espiritual, por assim dizer. Eles conseguem enfrentar situações e problemas e conseguem resolver sozinhos. E a ideia é que nós também, com o tempo, nos aprendamos a ficar autônomos, no sentido de podermos prover as nossas necessidades espirituais. E também é por esse objetivo que nós estamos aqui, para aprendermos a prover as nossas necessidades espirituais. Mas quais são as nossas tantas necessidades espirituais essas? É mais ou menos como a gente aprende a como entender o que está acontecendo com a gente, muitas vezes entender por que estamos vivendo dramas de saúde, dramas emocionais, dramas financeiros. A gente começa a entender isso. Aí quando a gente entende, parece que abre assim um clarão na frente da gente, que a gente começa a pensar,
Meu Deus, é por isso então que eu estou vivendo isso? Olha, mas por que eu estou tão preocupado com isso? Por que isso está me consumindo? A gente começa a se entender melhor. E olha, a vida da gente abre assim um leque tão interessante, porque poucas coisas passam a nos incomodar. Poucas coisas passam a fazer com que a gente fique efetivamente aborrecido, chateado, fora de si. Então, isso vai nos tornando espíritos cada vez mais fortalecidos. Nós vamos nos temperando para nos fortalecer. Então, quanto mais fortalecidos nós estivermos, mais condições, mais qualidade de vida nós vamos viver. Então, tem pessoas, por exemplo, que passam um pequeno drama e aquilo passa a vida inteira com aquele drama. Ah, meu Deus, me aconteceu isso. Ou às vezes passa anos e anos com aquele problema, reclamando, chateado, para baixo, fica achando que as coisas estão tudo contra ele, se vitimizando. Em contrapartida, algumas pessoas passam problemas gigantescos, enormes. Vamos no hospital para a gente ter uma ideia. Às vezes a gente vê 2 pacientes que um está lá tranquilão, está com o mesmo problema que o outro, mas o outro está lá decaído, está ruim, está chateado, está emborrecido, está nervoso, está brigando com todo mundo. E o outro está lá sossegadão, tudo que vem ele enfrenta. O médico fala que ele vai ter que ficar mais uma semana, ele não se incomoda. Vem a comida, ele come a comida toda. Esse daí tá firmão mesmo, né? Diz que a comida do hospital tá cada vez melhor, não é? Quem é que já foi no hospital há pouco tempo? Dá para falar se tá boa mesmo? Porque o pessoal tem falado que tá boa. Antigamente disse que era sem sal, né? Mas agora diz que tá cada vez melhor, né? Eu me lembro do meu filho, vamos relaxar um pouco. Meu filho ficou no hospital 1 mês. E aí eu ficava com ele de noite. E ele, as crianças estão lá doentinhas, não querem comer, né? Mas aí ele não comia, aí eu ficava de olho naquela comida e falava, mas que desperdício, meu Deus do céu, vai jogar essa comidinha fora. Eu pegava e comia comida. Aí passou uns 4 dias, veio a enfermeira e falou assim, o senhor não pode comer a comida dele. Eu falei, mas por quê? É porque a gente tem que saber o quanto ele comeu. Então eu vou fazer o seguinte, eu como depois que a senhora vê, tá bom? Então bonitinho, o pratinho, tem um bifinho, a gelatininha, as coisinhas, aí eles não querem, a gente tá às vezes febril, tá com problema, não quer comer nada, não é? E eu ficava lá, ai meu Deus do céu, não pode jogar essa comida fora dele, pode, não pode, não pode. E aí levei essa bronca, mas depois que ela começou a olhar primeiro e depois ela liberava, né, do tipo assim, bom, agora vai jogar no lixo, agora você pode comer. Aí a gente comia, né? Então, tem pessoas que estão vivendo um drama, às vezes por uma bobagem. Estourou um cano na porta de casa. Está molhando tudo. Que situação chata, desagradável. A Sabesp diz que só vai vir depois do almoço. Umas coisas assim terríveis, não é? Enquanto que outras pessoas, sei lá, tá calor mesmo, vamos pegar essa água aí, vamos lavar o carro, lavar o quintal, já que está vazando mesmo, a gente aproveita a água. Faz daquele limão, tem um termo popular, né, que as pessoas falam a esse respeito, né? Então, faz daquele negócio azedo, faz um negócio bom para que todo mundo possa aproveitar. E também outras situações, aquelas situações desagradáveis. Meu marido saiu para comprar cigarro. Quem tem um cabelinho branco conhece essa expressão, né? Como é que era a expressão? Saiu para comprar cigarro, o que aconteceu? Não voltou nunca mais, faz 5 anos, 10 anos, 15 anos que ele saiu, a pessoa está lá esperando, chateada, aborrecida, não entende por quê, sempre fui uma pessoa tão boa para ele, e ele me faz uma coisa dessa, e aí do lado tem a outra, fala, graças a Deus, pelo amor de Deus, agora eu posso fazer as coisas que eu quero, estou sossegada, posso levar minha vida. Então veja como que as situações são diferentes. Se ele não quis ficar, o que a gente pode fazer? Vai pôr uma arma nele e falar, você tem que ficar aqui na sua casa. Não, é porque Deus, se você não ficar, Deus vai te castigar. Para que a gente vai fazer isso? Nós temos liberdade de escolha. A maior coisa que nós temos na vida é liberdade de escolher os nossos destinos, os nossos caminhos, a nossa vida. Então, ao forçar uma pessoa a ficar com a gente, nós não podemos pensar assim. Você fala assim porque não é com você, né? Tá certo, não é comigo, tudo bem, é compreensível. Mas se a gente olhar lá no fundo, a gente pensa, é muito desagradável ficar com uma pessoa que não quer ficar com você. É a mesma coisa quando a gente pede para um filho
por exemplo, levar a gente a algum lugar de carro. Eu, quando era jovenzinho, não faz muito tempo, uns 600 meses atrás, mais ou menos. 600 meses são 50 anos, viu? Atrás. Aí meu pai falava assim, você não pode levar a gente lá em Bom Jesus de Pirapora? Eu falava, misericórdia, Bom Jesus, domingo inteirinho, fazer o que lá? Aquela cidade que enche de espuma, de vez em quando você chegava lá, estava tudo cheio de espuma. Alguém sabe onde que é esse lugar? Alguém conhece? Aí a gente ia, mas aí tinha que fazer força, né? Porque há 600 meses atrás os pais eram diferentes, a gente tinha que se agradar, né? Não podia ir assim meio com a cara amarrada, né? Com o burro amarrado, como eles falavam, né? Tinha que ir sossegadão, né? Então a gente ia. Aí chegava lá, o que ele fazia? Passava pela sala dos milagres, tem uma sala lá que tem cadeira de roda, muleta, perna de silicone, umas coisas aradas lá lascadas. Ia na porta da igreja, baixava assim, fazia o sinal da cruz, ia no bar, tomava uma cerveja e depois já voltava. Eu pensava, meu Deus do céu, mas que gosto, né? Mas tá tudo bem, né? Porque a gente não podia reclamar, obviamente não podia, mas ai meu Deus, como a gente sentia, né? Hoje os nossos filhos também fazem a mesma coisa, a gente pede para eles as coisas, eles fazem pra gente, vão, né? Acompanham a gente, né? Eles fazem, não faz? Não é assim? Você acompanha sua mãe, seu pai? Bom, acompanha, porque senão você não estaria aqui, né? Você também, né? Não estaria aqui, né? De livre e espontânea vontade que vocês vieram para cá, né? Senão vai cortar o Wi-Fi de casa, vai ficar uma semana sem Wi-Fi, né? Então a gente vem, né? É óbvio que a gente tem interesse, né? Óbvio, né? Então, a gente vai descobrindo que dá para a gente viver melhor, com mais qualidade, com mais confiança. A gente anda tão temeroso, é certo, eu não moro aqui no bairro, o bairro tem aqui ao lado uma fama muito forte, muito grande, tem muitos problemas que acontecem, mas é assim, a gente tem coisa que tem que enfrentar, não tem como não enfrentar, senão a gente deixa de viver. Não sai porque sair de noite é ruim, não pega ônibus porque o ônibus é perigoso, não vai de carro porque pode roubar o carro, não vai a pé porque as calçadas estão cheias de buraco, a pessoa não sai de casa. Porque no fundo, você já deve ter concluído isso, viver é um risco, o tempo todo a gente corre risco. E às vezes em casa mesmo, a gente corre um risco lascado. Quantas pessoas não caíram em casa, né? Escorregaram lá em alguma coisa, caiu, fratura a perna, fêmur, essas coisas, dentro de casa. Então é um risco constante. E aí, se a gente tem confiança, a gente vai e enfrenta. Não tem que enfrentar, não, é lá um lugar perigoso, enfrenta. Como que a gente enfrenta isso de uma forma positiva? Quando a gente começa a ter amor pelas pessoas. Quando a gente não tem amor pelas pessoas, tudo é perigoso mesmo. Você está andando na rua, a pessoa vem na sua direção e fala, esse cara vai me abordar aqui, vai me tirar minhas coisas, vai me roubar, vai me fazer, vai me acontecer. Ele é o nosso irmão. Ainda que ele pense ou faça isso, ele nunca vai deixar de ser o nosso irmão. Mas aí vem um pontinho da doutrina espírita e fala assim pra gente: na Terra nós estamos aqui e precisamos estar. E na Terra ninguém recebe, assim como em nenhuma parte do universo, o que não precisa ou o que não merece. São experiências que nós temos que passar. Então vocês veem que tem, às vezes, dentro de um grupo de pessoas, as pessoas estão juntas, sei lá, tá num carro, aí tem um acidente. Algumas pessoas passam ilesas, as outras às vezes perdem a vida. É uma experiência que a pessoa tem que passar. Não é sorte ou azar. Não existe sorte ou azar. O que existe são necessidades de cada um, possibilidades de cada um, necessidades de cada um para o seu próprio desenvolvimento. Porque nós estamos sobre leis de ação e reação, leis perfeitas. A gente não consegue enganar essas leis. Mas essa encarnação aqui eu fiz tudo de bom, só fiz as coisas certas. Tá bom, mas a gente consegue, graças a Deus que a gente não se lembra da outra, não é? Já pensou se a gente se lembrasse das outras encarnações? Aí encontrasse, pegasse o filhinho assim no colo e olhasse para ele e visse 2, 3 encarnações atrás o que ele fez com a gente, o que nós fizemos com ele. Será que a gente teria condição de mantê-lo em casa com a gente, dormindo no mesmo teto? Então vejam que é uma bênção a gente não se lembrar.
E aí vem o detalhe. Qual que é o detalhe? Tem horas que nós temos que ter confiança, confiar na criação. Certamente, se não precisamos de uma experiência, ela não vai acontecer. E isso a gente muitas vezes esquece. Mas, e por que eu saí hoje de casa? Por que eu atendi o telefone? Não tem os golpes aí que as pessoas recebem pelo telefone, não é? E às vezes é uma coisa, a pessoa está tão assim, né, de boa fé, e de repente cai num problema grave aí, de dinheiro, de situações, de problemas. Não devia ter atendido o telefone. Não devia ter ido na casa da minha irmã no dia de hoje, olha o que aconteceu. A gente fica assim pensando que, sabe, a gente poderia evitar. A gente não recebe pelo celular um monte de gente prevenindo, tem o golpe não sei das quantas, o golpe da lua, o golpe do sol, o golpe da estrela, tem um monte de golpe que existe por aí, mas dá para a gente se prevenir de todos os golpes? É impossível! E aí vem uma passagenzinha de Jesus que é forte para a gente, sabe o que ele fala? As ovelhas não caem em armadilhas de lobo. Sabe quem cai em armadilha de lobo? Só lobo. Olha só. Se a gente caiu, por algum motivo a gente teve que cair. Porque a gente talvez tivesse andado errado, alguma coisa aconteceu, a gente olhar para trás e pensar, não consigo achar nessa vida, mas aí certamente a gente vai achar em outras oportunidades de vida. Então, a gente cai em armadilhas que não são próprias. Ninguém cai numa armadilha que não é própria. Tem aquela história nas fazendas que eles fazem um tal de mata-burro, que é umas madeiras que colocam assim, né, para o bicho não passar ali. E a gente sabe disso. Então, o bichinho cai, mas a gente não cai, porque a gente sabe que aqueles buraquinhos são próprios para o bichinho não pôr a perna ali. A gente não, a gente pula, pisa direitinho para não se machucar com aquilo. A gente não cai naquela armadilha. Então ele cai uma vez, mas a outra ele já não vai mais, porque ele sabe que ali ele vai se machucar. Então é a mesma coisa com a gente. Às vezes a gente sente uma dificuldade, um problema e pensa assim, meu Deus, tem uma historinha a esse respeito que é interessante. Estou olhando o relógio ali, estou vendo que essa conversa está se estendendo muito, hein? Tinha um senhor que morava numa fazenda. E uma fazenda num vilarejo, não é no Brasil, porque no Brasil não teve guerra, mas lá teve. Mas aí ele criava cavalo. Já ouviram? Eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido essa história. Aí criava cavalo. Um belo dia tinha um cavalo bonitão lá na fazenda, o cavalo conseguiu escapar e fugiu. Fugiu pro meio do mato, sumiu, ninguém achou o cavalo. Aí os vizinhos falaram assim, nossa, mas que azar o seu, o melhor cavalo seu fugiu, né? Meu Deus, aquele cavalo valia uma fortuna, um puro sangue, sei lá como é que funciona isso. Que azar. Aí passou uns 15, 20 dias, meio da noite viu um movimento grande, parecia um monte de coisa correndo, aquela coisa. Quando eles foram ver, o cavalo tinha voltado. E como ele corria muito, e parece que o cavalo que corre mais, os outros que acompanham, ele voltou e trouxe uns 20, 30 cavalos atrás dele. Ele entrou lá no negócio e ficou aí. Os cavalos entraram tudo lá para dentro. Aí os vizinhos falaram, meu Deus do céu, mas que sorte a sua. Você tinha perdido os cavalos, agora você ganhou mais de 20 cavalos, meu Deus do céu. Aí o filho foi domar o cavalo, está lá domando o cavalo, um cavalo selvagem. Aí ele cai do cavalo e quebra a perna. Aí eles falam, eu não queria ter mais de 20 cavalos ganhados desse jeito. Que azar o seu. Seu filho quebrou a perna. Passa uma semana, estoura uma guerra. Todos os jovens do vilarejo são chamados para a guerra. Só que o menino não vai porque ele está com a perna quebrada. E aí os vizinhos falam, meu Deus do céu, mas que sorte a sua. Seu filho não foi para a guerra. Olha só, estão vendo como sorte e azar não existe? Então a gente precisa entender que essas coisas estão na cabeça da gente, mas que nós podemos nos libertar disso. Nós temos que ampliar as nossas ideias e criar condições mais favoráveis para que a gente possa viver mais livre. Muitos de nós vivemos escravizados
escravizados a uma dor que a gente parece que cultiva ela, gosta dela. Muitas vezes escravizados a medos de diversas naturezas, diversas formas, não é? Claro que a gente não vai, sei lá, ir na roda no chapéu mexicano. Lembra do chapéu mexicano? Quem tem um cabelinho branco sabe o que é o chapéu mexicano. De vez em quando aparecia no bairro, né? Chapéu mexicano. A senhora lembra do chapéu? Não lembra? Não? Então vou refrescar a sua memória. Era assim, vinha no bairro um parquinho. Aí chegava o parquinho no bairro, as criançadas ficavam tudo doidas com aquele parquinho. E o parquinho tinha um chapéu mexicano, que era um negócio que rodava assim, e era uma corrente, tipo corrente de cachorro assim. Sabe essas correntes de cachorro? Tinha uma cadeirinha. Aí eles rodavam aquele negócio, a gente voava assim com aquela cadeirinha, com aquela corrente. Que hoje a gente pensa assim, meu Deus do céu, não sei como que eu sobrevivi, né? Como que a vida da gente, como que Deus é bom, né? Permitiu a gente chegar a 70 anos de idade, passou por chapéu mexicano, passou pela monga, olha só quanta coisa, né? Alguém se lembra da monga? A monga era um macaco, a mulher que virava macaco, as criançadas iam lá, e ia a mulher lá, e daqui a pouco a mulher ia virando macaco, saía do negócio e ia correr atrás das criançadas, era assim um negócio impressionante, assim, né? Meu Deus do céu. E aí, é claro que a gente não vai ficar facilitando assim, obviamente, mas fazendo as coisas direitinho, do jeito que é correto, tudo, não é? A gente pode chegar muito longe, chegar com qualidade. Não precisamos ficar escravizados a esses medos terríveis que a gente sente. Por que a gente sente tanto medo? Às vezes a gente pensa assim, pode me acontecer um problema muito grave, posso desencarnar. A ideia que a gente tem, né? Desencarnar. Mas aí no fundo a gente fica pensando assim, com quantos anos a gente quer desencarnar? Com 120? Você já está fazendo uma poupança para comprar fralda? Porque com 120 anos é provável que a gente tenha que usar, né? Não é? Não é provável? Provável, né? E às vezes a pessoa vai embora, desencarna assim, de repente, e as pessoas falam, ai, desencarnou, meu Deus do céu, mas pensa, quanta coisa ela não poupou, quanta dificuldade, sofrimento, problema para os outros, né? Eu tive, por exemplo, uma senhora na família, uma tia minha, que ficou mais de 15 anos na cama. A família toda dela ficou 15 anos preso ali a cuidar, a ajudá-la, a favorecê-la. Então, a gente pensa assim, não, eu tenho que chegar até, claro, se for a vontade do Criador, a gente vai chegar onde tiver que chegar, vai ter a experiência que nós precisamos ter, não é mesmo? Mas por que a gente vive com tanto medo? Com tanto medo? Tudo pra gente dá medo, tudo a gente tem medo. Meu Deus do céu, como a gente tem medo de tudo. Então é assim, não estou dizendo que eu sou o rei da fortaleza, não, eu também tenho meus medos. Mas a gente precisa enfrentar. A gente tem que se fortalecer e enfrentar para a gente ultrapassar isso. Isso a gente precisa, não é? Meu pai, por exemplo, a gente não deve falar da família aqui, tá? Não falo para ninguém que eu estou falando da família, entendeu? Mas meu pai precisava fazer um cateterismo. Eu levei ele lá no INCOR, fazer o cateterismo, tinha uma fila. E aí o moço lá que atendia fazia a ficha e perguntava para as pessoas da fila, o senhor tem problema? O senhor tem problema, alergia a iodo? O senhor come camarão, se sente bem, né? Aí meu pai está lá firmão, sossegadão, né? Aí quando chega na frente dele, o senhor tem problema com iodo? Fala, não tenho problema com iodo, não. O senhor tem algum peixe, alguma coisa que o senhor come que não dá? Meu filho, eu vou te dizer uma coisa. Eu nem posso ir para a praia, porque eu estou na serra, já começa a empolar todinho. Não fez o cateterismo. 6 meses depois, cidade dos pés juntos. Olha só. Olha só. Tivesse feito, colocado stand, não é? Mas foi uma opção dele. Talvez ele tivesse medo de pôr a molinha lá, mas e depois? E depois? Então, que a gente possa estar fortalecidos, que a gente possa conversar com a espiritualidade amiga, confiar em Deus. E aí vou dar uma dica que talvez seja a última da noite, que é a seguinte.
o melhor antídoto do mal para a nossa vida, para qualquer coisa que a gente possa viver, ou possa ter que viver, ou um compromisso do passado, é a prática do bem. Quanto mais a gente se acertar com a prática do bem, quanto mais a gente se envolver com a prática do bem, menos a gente vai ter que experienciar problemas e dificuldades maiores. Então a dica maior é essa, é o melhor remédio que a gente tem para o mal que nós já causamos, que porventura esteja aí registrado na gente, que a gente precise viver com ele, é a prática do bem, o melhor antídoto. Tem uma mensagem do Chico chamada remuneração espiritual. Eu até nem trouxe, eu trouxe umas coisas, mas não trouxe, podia ter trazido essa mensagem. E ela tem uma frasezinha lá que diz assim: quando a espiritualidade amiga vem cobrar as nossas dívidas e encontra a gente na prática do bem, sabe o que mandam as leis? Que as nossas dívidas sejam suspensas por tempo indeterminado. Olha só, que interessante que é isso. Então os espíritos amigos estão sempre nos convidando. Aqui a casa deve dar dezenas de oportunidades ao longo do mês, do ano, da gente fazer alguma coisa em prol de alguém. A gente no dia a dia tem as pessoas que a gente conhece, que a gente ama, as pessoas que nos favorecem, que nos ajudam, que a gente também precisa ter atenção com essas pessoas. A gente deve conhecer alguém que possa precisar de um pequeno apoio nosso, pequeno. Nós não precisamos salvar o mundo, isso é tarefa de Deus, não é nossa. Mas pequenos gestos de boa vontade, é isso que nós precisamos ter. O grande problema é que a gente reclama, mas no fundo, a gente nunca abriu os olhos para atender a necessidade de quem quer que seja. A gente quer receber a atenção maior, mas não quer dar qualquer tipo de atenção, qualquer tipo de caridade a quem quer que seja. Então, o maior e melhor antídoto do mal, efetivamente, é a prática do bem. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E agora eu queria falar do materialzinho que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Deixa eu desligar aqui o dedo duro.